Vamos para a correção da tarefa de casa, passada no dia 6/5, quarta-feira, para o 8º ano, referente ao módulo 8, a página 490, 491, ok? A gente vai fazer do número 8 até o nosso número 13. Então, vamos lá, ó. O número 8 diz que, na figura, a reta R e a reta S, que são essas aqui, são paralelas. E pede para eu calcular o valor do beta, que é esse ângulo que está aqui, ó. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar o que nós aprendemos sobre triângulos, os conceitos, né? Que a soma dos ângulos internos do triângulo é igual a 180 graus. Com isso, eu consigo descobrir esse ângulo aqui, ó. E aí, como não tem letra, eu vou colocar aqui alfa. E vamos lá, ó. Eu tenho 50 graus, mais esse aqui é 90 graus, mais o alfa, igual a 180 graus. 50 mais 90 dá 140 graus, mais o alfa, 180 graus. Passando 140 para o outro lado, eu tenho 180 menos 140 graus. E aí eu fico com alfa igual a 40 graus. Se eu achei a medida desse aqui, que é 40 graus, eu sei que o do outro lado, que é o oposto pelo vértice, também vai medir 40 graus. Então, eu consigo passar para esse triângulo aqui, estão vendo? Ó? E aí eu vou colocar uma outra letra nesse ângulo que eu não conheço, eu vou colocar o gama. E aí eu tenho o seguinte, 40 graus mais 70 graus mais o gama é igual a 180 graus, porque a soma dos ângulos internos desse triângulo também é igual a 180. 40 mais 70, eu tenho um total de 110 graus, mais o gama, ficou feio esse gama, vamos botar bonito, mais o gama é igual a 180 graus. Vamos passar o 110 para o outro lado, eu tenho gama igual a 180 menos 110, logo eu tenho gama igual a 70 graus. Se essa medida aqui é 70 graus, consequentemente, essa do outro lado também é 70 graus. Nossa, mas que sensacional, eu cheguei num problema. Porque aqui eu tenho 70, eu tenho beta, mas eu não tenho esse ângulo aqui. Bom, mas logo no início da questão, ele me dá uma informação que eu ainda não utilizei, que é que as retas R e S são paralelas. E esses dois ângulos aqui, ó, esse e esse, eles devem ter alguma coisa a ver, porque eles estão sobre a mesma reta, assim como o 50 deve ter alguma coisa a ver. Então, observem o seguinte, paralelas, essa daqui é uma transversal a elas. Esse ângulo de 90 tem o seu correspondente bem aqui. Se aqui é 90, aqui também será 90, porque os dois juntos formam um ângulo raso. Então, para descobrir o beta, eu vou fazer 70 graus mais 90 graus mais o beta igual a 180 graus. 70 mais 90 eu tenho 160 graus, mais beta igual a 180 graus, beta igual a 180 menos 160, o beta é igual a 20 graus. E pronto, cheguei ao final da minha questão número 8. Seguindo para a questão número 9. A número 9 pede o seguinte, nas figuras abaixo, o triângulo EFG é isósceles, de base FG. Base é aquele lado que é diferente. E ele fala que o FG é a base. Então, aqui no caso, isso aqui é a minha base, que é diferente. E esses dois lados são iguais. Calcule a medida dos ângulos internos de cada triângulo. Esse é o da letra A. Eu sei que no triângulo isósceles, uma das propriedades é que os ângulos da base são iguais. Então, esses dois ângulos que estão situados na base são iguais. Logo, eu vou chamar eles com a mesma letra, eu vou chamar os dois de alfa, porque eles são iguais, têm a mesma medida. E aí eu fico com alfa mais 46 igual a 180 graus. Dá para juntar o alfa com alfa, eu tenho 2 alfa mais 46 igual a 180 graus. Vou passar o 46 para o outro lado, eu fico com 2 alfa igual a 180 menos 46, 2 alfa igual a 134 graus. Vou passar o 2 para lá dividindo, eu tenho alfa igual a 134 dividido por 2 e vai dar o alfa igual a 67 graus. Logo, os outros ângulos internos desse triângulo são 67, 67. Ele pede para eu calcular a medida dos ângulos internos, então eu tenho 46, 67 graus
e 67 graus. Ok? Vamos seguir agora para a letra B. Seguindo para a letra B, ele fala, né, a questão é a mesma, que o triângulo EFG é isósceles de base FG. Então, aqui a base é essa daqui, ó. Aqui eu tenho a base. Logo, esses lados aqui são iguais. E como a gente já vem falando, uma das propriedades é que a medida dos ângulos da base são iguais. Então, aqui, ó, também será igual a 20 graus. E esse ângulo aqui eu não sei qual é. Eu não sei qual é esse ângulo, que eu vou chamar de alfa. Logo, para encontrar esse ângulo, eu vou fazer alfa mais 20 graus mais 20 graus igual a 180 graus. Alfa mais 40 graus é igual a 180 graus. Alfa é igual a 180 menos 40 graus. Alfa é igual a 140 graus. Certo? E aí ele pede a medida dos ângulos do triângulo. Os ângulos são 20 graus e 140 graus. Seguindo aí agora para o item C. O item C, novamente, o triângulo FGE é isósceles de base FG. Então, aqui assim é a minha base, ó. E os ângulos da minha base são iguais, tem medidas iguais. Então, aqui vai medir 58 graus também. E eu desconheço esse outro aqui que eu vou chamar de alfa. Logo, alfa mais 58 graus mais 58 graus será igual a 180 graus. 58 mais 58 dá 116 graus, igual a 180. Passando 116 para o outro lado, eu tenho 180 menos 116. Logo, eu tenho 64 graus. Isso quer dizer que o alfa é 64 graus. E as medidas dos ângulos são 58 graus e 64 graus. Ok? Vamos lá, pessoal, na questão número 10. A questão número 10 fala o seguinte, que ao fazer a tarefa na qual tinha que medir o ângulo AOB usando um transferidor, Lucas percebeu que o seu havia quebrado. O pior é que ele só encontrou uma parte do instrumento, que estava como mostra a figura ao lado. Olhem só a figura aqui, ó. E aí, ao perceber que só conseguiria medir ângulos menores do que 40 graus, então percebam aqui, ó, só para no máximo 40 graus, não dá mais do que isso não. Lucas adotou a seguinte estratégia. Então, vamos adotar a estratégia do Lucas. Marcou o ponto P. Então, vou marcar um ponto P aqui, ó. Vou marcar um ponto P, vou marcar um ponto P aqui, ó. P. E esse ponto P, ele está sobre a semirreto A. Então, sobre a semirreto A. Vamos desenhar a semirreto A. Tá aqui o A. E lá tá, para lá tá o O, que é o início. E o ponto Q sobre a semirreta OB, de modo que OP e OQ tenham 5 centímetros. Tá, tudo bem, gente. Não dá ainda para desenhar outra semirreta por causa do ângulo. Eu vou ter que medir o ângulo. E eu sei que OP, já tá dito lá na questão, tem 5 centímetros. Então, eu vou botar aqui, ó, 5 centímetros, ó. É aqui, ó. Então, aqui é o O. Deixa eu apagar ali o que sobrou. Pronto. Aí, ok, ele fala o seguinte, que ele traçou o segmento PQ, mas ele obteve um ângulo de 27 graus, lá no P. Então, vamos lá, ó. Vou pegar aqui meu transferidor, vou colocar aqui, ó, o meu transferidor com o risquinho dele em cima do vértice. E vou olhar, meu zero tá aqui, ó, de modo a completar 27 graus. Então, eu vou alinhar com essa reta para completar 27 graus. Olha, olha, eu tô virando aqui, ó. Calma. Cadê aqui, ó? 25. Estão vendo aqui, ó? Tá no 25. Vou aumentar aqui um pouquinho. E aí eu tenho 27 graus. Deixa eu ver aqui com a régua para ver se foi mesmo. Não. Acho que agora foi, né? 27 graus. Então tá aqui, ó. Eu tenho aqui um total de 27 graus e o meu zero tá aqui, ó. Então, vejam o seguinte. A semirreta lá, né, ela vai passar nesse pontinho aqui, ó. Que eu risquei. Passou. E agora eu vou precisar desenhar o OQ.
Mas aí é que entra a minha questão. O OQ, ele tem 5 centímetros também. Então, eu vou ter que pegar a minha régua e marcar o OQ de modo que fique com 5 centímetros certinho aqui, ó. Ó, 5 centímetros. Então, tá aqui, ó. OQ, 5 centímetros. Logo aqui é 27. Como esse triângulo ele vai ser isósceles, aqui também é 27. E o ângulo OAB, aqui é semi-reto AB. Deixa eu prolongar ela aqui para vocês verem. Aqui é OAB. O ângulo AOB é esse aqui, ó. Como é que eu sei que aqui é 27 também? Porque esses lados aqui são iguais, o triângulo é isósceles. Então, para descobrir esse ângulo, eu vou precisar fazer o seguinte, né? Calcular a soma dos ângulos internos. Alfa, ai, quebrou a ponta. Mais 27 graus, mais 27 graus, igual a 180. Alfa mais 54 graus, igual a 180. Alfa igual a 180 menos 54, alfa igual a 126 graus. Então, esse ângulo aqui, o ângulo AOB, mede 126 graus. A letra A era para fazer o desenho e a letra B era para calcular a medida do ângulo. Ok, gente? Vamos para a questão número 11, pessoal. A número 11 diz: o desenho abaixo mostra um decágono regular, decomposto em 10 triângulos, todos com um vértice comum localizado no centro da circunferência. Os demais vértices dos triângulos pertencem à circunferência. Então, dá uma olhada aí, ó. Aqui, ó. Essa é a figura, essa é a minha figura, estão vendo? E aí, na letra A, ele pede assim, ó. Como se trata de um polígono regular, o decágono divide a circunferência em 10 arcos de medidas iguais. Calcule a medida de cada um desses arcos. Arco é essa parte aqui, gente, ó. Esse pedacinho aqui de fora da circunferência, essa curvinha. E ele me diz que separa em 10 arcos iguais. Então, para saber a medida desses arcos, eu vou pegar uma volta inteira e dividir por 10. E isso vai me dar um resultado de 36, sem resto. Logo, cada arco desse mede 36 graus, ok? Seguindo aí para a letra B me pede para lembrar que x é a medida do ângulo central. Então, aqui, ó, de um setor circular, determinar o valor de x. O que a gente precisava saber aqui nesse momento? Que o ângulo central é igual ao arco de circunferência. Então, se eles têm a mesma medida, aqui é 36. Ah, Natália, eu não me lembrei disso. Não tem problema. Por quê? Se eu formar todos os x's que tem aqui, ó, eu tenho 10x. E forma uma volta completa, que é 360 graus. Então, eu consigo identificar que o x é igual a 36 graus também, certo? Então, aqui na letra B, o x é igual a 36 graus, ok? Deu para lembrar? Aí vamos para a letra C. Ele pergunta na letra C qual o valor de y. E aí, para descobrir o valor de y, olhem só aqui, ó. Aqui é 36 graus porque é um ângulo central aqui, ó. E esse triângulo vermelhinho aqui, ó, ele é um triângulo isósceles, porque essa medida é raio e essa medida também é raio. Então, essas medidas são iguais. Logo, os ângulos da base são iguais. Então, aqui é y também. E aí, para calcular esse valor, eu vou fazer y, aqui, ó, y mais 36 igual a 180 graus, ok? E eu tenho 2y mais 36 igual a 180 graus. 2y igual a 180 graus menos 36. 2y igual a 144 graus. Vou passar o 2 dividindo. 144 dividido por 2, o y é igual a 72 graus. Logo, na letra C, y é igual a 72 graus. Certo? Na letra D, ele pede para eu calcular a medida de cada ângulo interno desse decágono. Então, vamos lá calcular a medida de cada ângulo interno. Ângulo interno é isso aqui, ó.
certo? E isso aqui, ó, reparem por essa medida aqui, ó, é o y com outro y, porque todos os triângulos são iguais. Então, a medida de cada ângulo interno é 2 vezes o y. Logo, mede 2 vezes 72, que é 144 graus. Ok, pessoal? Espero que tenha dado aí para entender a número 11. Número 12. Diz que a Mariana fez a seguinte montagem usando 2 peças quadradas. Então, são 2 quadrados. Idênticas, iguais. Ambas com um risco vermelho numa diagonal. Então, isso aqui, ó, era para ser um risco vermelho, tá? Na letra A, pede para eu calcular a medida de alfa indicada na figura, que é isso aqui, ó. Para calcular essa medida, pessoal, eu preciso me lembrar que, por definição, o quadrado tem 4 ângulos retos. Então, aqui é reto e aqui também é reto. Esse ângulo aqui também é reto. Logo, se eu somar tudo, vai dar uma volta inteira. Então, eu tenho alfa mais 90, mais 90, mais 135, tem que dar 360 graus. E aí, 90 mais 90 dá 180, com 135 eu tenho 315 graus, igual a 360 graus. Passando o 315 para lá, 360 menos 315, eu tenho alfa igual a 45 graus. Então tá aí, ó, letra A, alfa igual a 45 graus. Agora vamos seguir para o beta. Vamos lá, ó. O beta, ele é um ângulo desse triângulo aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. E esse triângulo, ele tem esse ângulo beta, tem um ângulo aqui, ó, e tem um ângulo aqui, ó, que é isso aqui tudo. Estão vendo? E aí, o que que acontece? Se os quadrados são iguais, as diagonais são iguais também. Então, isso é igual a isso. Logo, esse triângulo é isósceles, o que faz com que aqui seja beta também, porque aqui é a base do meu triângulo. E esse ângulo aqui grandão que eu pintei, ele é a união do alfa com esse pedacinho aqui, ó, e esse pedacinho aqui. No quadrado, especificamente, a diagonal também é bissetriz. Então, aqui eu tenho 45 graus e aqui eu tenho 45 graus. Aqui tem 45 graus e aqui tem 45 graus. Logo, é alfa mais 45 mais 45 graus. Vai dar o alfa. Eu acabei de encontrar o valor. O alfa aqui, ó, 45 mais 45 mais 45. E aí, isso aqui vai me dar 135 graus. Então, eu posso apagar isso aqui, ó, tudo esse monte de rabisco, e trocar por um grandão de 135 graus. Fiz diferente, Natália. Vi que esse aqui era oposto pelo vértice. Pode? Pode. Também tá certo, tá bom? E aí, eu vou olhar agora para esse triângulo grandão. E eu tenho que beta mais 135 graus é igual a 180 graus. 2 beta é igual a 180 menos 135 graus. 2 beta é igual a 45 graus. Vou passar agora o 2 para o outro lado. Vou ficar com beta igual a 45 sobre 2. Pessoal, essa divisão não vai dar exata não. E eu não posso responder número decimal. Então, eu preciso armar a minha divisão. Vocês vão armar a divisão. Vou colocar aqui do lado, ó. Vai ficar GMS dividido por 2. Eu tenho 45 graus dividido por 2. E aqui no meu resultado também GMS. 45 dividido por 2 vai dar 22. Vai sobrar 1. Esse 1 eu vou passar para o outro lado. Ele vai como 60. E 60 dividido por 2 dá 30. Resto 0. Logo, o beta é igual a 22 graus e 30 minutos. Tá aqui, ó. Beta igual a 22 graus e 30 minutos. Ok, pessoal? A questão número 13 é uma questão de glossário. E eu vou colocar escaneada lá no mural para vocês, tá bom? Então, até a nossa próxima correção.